Tomo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúdo a todos os internautas, a todos que me acompanham através deste canal, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos indo agora para a 8ª lição, mensagem contra os falsos profetas e os pastores infiéis. Esta lição promete, no primeiro objetivo da lição, eu quero alertar contra os falsos profetas. Eu quero que você me acompanhe, eu vou estar mostrando aí a maneira do inimigo estar enganando, né? Colocando sofisma. O que é isso? Sofisma é a verdade misturada com a mentira. Mesma coisa que aconteceu lá no Jardim do Éden. No segundo ponto, eu vou estar advertindo acerca dos pastores infiéis. Esta lição, nós precisamos acompanhar professores, professoras, internautas que me acompanham, alunos, pessoas que me seguem no canal. Nós precisamos ter muito cuidado para que nós possamos entender quando a mensagem é de Deus, quando nós estamos também obedecendo a voz de Deus. Vou estar no terceiro ponto explicando a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Então nós, professores, nós que temos um ministério, né, dentro da igreja e recebido por Jesus, nós precisamos estar alerta com a nossa responsabilidade diante de Deus, para que o Senhor não nos ache assim como enganadores. O textual diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. E aí eles dizem coisas que não viram, né? E diz que foi o Senhor que mandou. A verdade aplicada, a verdade que vamos aplicar nessa lição, o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Internautas que me acompanham, nós precisamos estar sempre atentos. O texto de referência está em Ezequiel 13. Fala a respeito dos profetas, né? Ali nós vamos estar vendo que tem sonhos, tem as suas visões próprias da carne, e fala coisas que o Senhor não ordenou que falasse e não os mostrou e nem enviou eles para falar. Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel, pastores infiéis, né, que deixaram de guiar o povo de Deus na verdade das Escrituras Sagradas. Então nós estamos vendo aí na introdução, em que fala acerca que Ezequiel profetizou contra os falsos profetas, que induzia, enganava o povo, dizia que não estava errado, fazia o povo tropeçar, e depois o preço para aquele povo foi caro. Então nós precisamos estar alerta, porque esses relatos devem servir de alerta para a igreja de hoje. Vamos ver como nós estamos servindo a Deus, vamos conferir as Escrituras, para que nós possamos não sermos enganados. O ponto 1 diz assim: profecia contra os falsos profetas. Desde o início da humanidade, a tentativa de enganar as pessoas com mensagem que anunciam uma mentira como se fosse verdade, e procuram semear dúvidas quanto ao que o Criador falou. Então veja que nós estamos vivendo isso, meus queridos. Nós vivemos, Deus disse de uma forma, e os profetas dos nossos dias, os enganadores de nossos dias, os profetas mentirosos, eles procuram inverter a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado. Então nós estamos vendo aí, a serpente está conversando com a mulher. E a mulher, quando ela fala a respeito que pode comer o fruto, talvez
a Eva está olhando para o fruto, admirando e achando lindo. E a serpente aproveitou a hora para poder falar com a mulher. E dizer para ela, você pode comer, não tem problema. E aí Eva diz à serpente, olha, Deus disse o seguinte, que dos frutos das árvores do jardim nós podemos comer de todas. Mas desta aqui, que é do bem e do mal, nós não podemos comer. Então veja bem, que muitas vezes nós estamos corretos. Quando nós, professores, professoras, internautas que me acompanham, é preciso estarmos atentos. Que muitas vezes você está correto numa coisa e outra pessoa joga dúvida. E quando joga dúvida, você fica sem saber que posição tomar. Isso aconteceu aqui com Eva. Pois a serpente agora diz assim, certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, ela está convencendo a Eva a comer do fruto para que Eva venha pecar. E ela disse, você não vai morrer não, você vai abrir o olho e vai conhecer o bem e o mal. E vai ser semelhante a Deus. A mulher, o homem não se tornar semelhante a Deus. Mas, quando comeu do fruto, então, aí eles abriram os olhos e começaram a conhecer o bem e o mal, pois o mal não existia ali, só existia o bem. Mas o inimigo traz a maldade. E aí Deus diz, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Está escrito lá em Gênesis 2, 16 e 1. Então, Eva, você pode dizer que Eva citou certo. Veja que Deus diz, certamente morrerás. A serpente diz, certamente não morrereis. Não é dessa forma. E isso acontece com aqueles que querem convencer para que nós possamos sair do caminho da verdade e aí tropeçar, e daí os problemas começam a acontecer. Quando tropeçamos, nós damos de cara com os problemas. São problemas e mais problemas. Veja o que aconteceu com o casal. Tropeçaram e daí começa o problema. Primeiro, ter que sair do jardim e ser expulso. Depois, nós vemos as consequências. O filho tira a vida do outro. Então, nós precisamos, internautas, pessoas que me acompanham, seguir firme no caminho, ter convicção. Lá na frente eu vou falar sobre amadurecimento, sobre chegar à estatura de um varão perfeito. O que é isso? Então eu vou estar falando sobre isso, você vai estar entendendo. Agora, por que será, internautas, vamos aqui pensar um pouquinho. Por que será que a serpente mirou em Eva e não em Adão? E então, a serpente é ardilosa. E ela sabia que a mulher é um vaso mais fraco. Não estamos diminuindo a mulher, mas Pedro falou sobre isso. Vocês maridos, olha, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, né? E ajuda ela, porque ela é um vaso mais fraco. Está escrito. Essa é uma palavra do apóstolo Pedro. E ela mirou na mulher, porque a mulher tem mais facilidade de ser enganada por palavras. O homem não para muito para ouvir, mas a mulher, ela escuta, ela passa a ouvir. E aí, seja elogio, seja qualquer outra coisa. E aqui, a serpente mirou em Eva, porque acreditava que ela convencendo Eva convenceria Adão. E aí, pelo êxito da serpente, aí tanto Eva foi vulnerável à serpente. E agora, Adão, ele sabia
Adão era vulnerável à mulher. Então nós sabemos que isso no dia a dia nós acompanhamos isso. A mulher, ela é fácil. Não são todas, olha aí, não são todas. Mas a mulher, como um vaso mais fraco, ela pode ser enganada. O homem, ele tem facilidade de cair nas lábias da mulher. E aí foi isso que aconteceu. O 1 diz assim: Deus prepara o povo para entrar em Canaã. A preparação para o povo de Israel possuir e habitar na terra de Canaã incluiu orientações sobre como lidar com o surgimento de falsos profetas no meio do povo. Deus sabia, o povo foi avisado. Então, Deus mostrou como ele devia discernir. O referencial para discernir a mensagem de Deus não era a realização de sinais, milagres, tal, não, ou prodígio. Mas o referencial era a palavra de Deus. E aí, Deus alertou, dizendo, vocês não vão ouvir as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor Deus prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. E aí Deus diz assim: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então, quando nós saímos da direção de Deus, é que nós temos da palavra. Não é porque faltou um profeta, porque naquela época Deus estava alertando que eles iam encontrar falsos profetas. E mesmo assim, avisado, eles entraram pelo caminho da idolatria, adorar a Deus das nações pagãs. 1.2 diz assim: o povo desprezou os profetas de Deus. Tanto o reino do norte como o reino do sul desprezaram os profetas que Deus enviou, chamando o povo ao arrependimento. Veja o projeto de Deus e o plano de Deus, fazer com que as pessoas se convertessem, o seu povo, o povo de Israel se convertesse e voltasse para Ele. Mas o povo seguiu outra direção. Como aqui nós falamos, tanto o reino do norte como o reino do sul, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é reino do norte e o que é reino do sul. Nós temos aqui, estou mostrando para vocês, Israel, a terra prometida que Deus prometeu a geração de Abraão, aonde estava ali as 12 tribos de Israel, que vieram lá do Egito. Mas houve ali um problema nos governos, nos reis, né? Roboão, Jeroboão. E daí guerrearam, e aí se dividiu. E aí nós ficamos com o reino do norte, com a capital Samaria, e o reino do sul, com a capital Jerusalém. Isso para que vocês possam entender. Então, estou mostrando aí de forma que você possa entender. Então, esse povo estava sendo castigado. No reino do norte, nós tivemos vários falsos profetas, inclusive os profetas de Baal, que todos conhecem a história desses profetas, mediante, no desafio ali com o profeta Elias. E nós tinha um Acabe, não é o Acabe que era rei, aqui no reino de Judá. Não era o rei Acabe, que foi lá no reino do norte. Estou falando de Acabe, um profeta, um falso profeta, que dizia profetizar em nome de Deus. Então, acredito que você tenha entendido, o que é o reino do norte e o que é o reino do sul. Então, o reino do norte, na sua desobediência, foi levado para o cativeiro, que foi o rei da Assíria, que levou esse povo para o cativeiro. Então, ao cativeiro era uma disciplina. Deus deixou levar, mas sabe o que é? Deus queria fazer com que eles entrassem no plano de Deus, que o plano de Deus é ter o seu povo, que era o povo de Israel. Então,
Deus castigou eles com cativeiro, tanto no reino do norte como no reino do sul, para que eles pudessem ser restaurados. É como uma mãe que o filho gosta tanto de uma coisa que está fazendo, mas ele não está obedecendo à mãe, e a mãe vai e diz: olha, vou tirar isso aqui de você, você não vai usar. Aí quando ele se restaura, a mãe vai e devolve. Ou o pai fazendo isso, para que o internauta possa entender. Então, o que Deus fez? Deus pegou, como nós estamos falando agora do reino do sul, que é capital de Jerusalém. Então Deus permitiu que Nabucodonosor levasse eles cativos para a Babilônia, num processo de restaurar esse povo, que grande parte deles estava idólatra. Não eram todos, mas aí não existe aquele negócio que muitas vezes, por causa dos maus, os bons pagam. Os primeiros que foi levado, que Nabucodonosor mandou buscar, foi aqueles que serviam ali no palácio do rei, que estava próximo do rei. Foi Daniel, Ezequiel, que foram levados para a Babilônia. O 1:3 diz assim: a atuação dos falsos profetas. Tanto Jeremias como Ezequiel denunciaram e enfrentaram a atuação dos falsos profetas, que ainda estavam presentes, mesmo num tempo de grande sofrimento, desviando a muitos da verdadeira mensagem divina. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos com uma venda tremenda de evangelho. É uma coisa terrível que nós estamos vivendo. E aí nós precisamos se apegar mais à palavra de Deus, que é a nossa bússola, que é a orientação de Deus, para que nós não sejamos enganados pelos falsos profetas. Tem pessoas que não lêem a Bíblia, tem pessoas que apenas são ouvintes. Então os falsos profetas, eles criaram, naquela época ali de Ezequiel, conforme está escrito ali no capítulo 13, uma falsa segurança nos judeus, ali em Jerusalém, promovendo-lhe paz e livramento falso. E as pessoas têm facilidade de cair. Por exemplo, existia ali o que? Um sofisma. Talvez existia, como houve ali, no caso da tentação no jardim, quando Satanás fez aquele sofisma ali para enganar Eva. Então, meus queridos, nós, então, internautas, nós precisamos nos preocupar com o Evangelho e estar pronto para entendermos se a mensagem é falsa ou se é verdadeira. Tem pessoas que acreditam em tudo quanto é profeta, em tudo quanto é profecia, e aí depois o que acontece? O povo volta para o cativeiro. Por que volta para o cativeiro? Porque ele estava esperançoso daquilo que aquele profeta falou, que aquele profeta prometeu, dizendo que ia acontecer, dando falsa segurança, e agora, quando as coisas não acontecem, ele esfria e volta para o cativeiro. O que é isso? Volta para o pecado. Então, meus queridos, o povo já vive debaixo dos escombros da miséria. E ainda aparecem os gananciosos para aproveitar a fragilidade e crescer em cima da inocência espiritual alheia. Eles vivem longe de pensar no bem-estar do povo. Então, eles estão mais preocupados com eles, com enganar. A palavra de Deus diz assim: acabe que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Deus fala, se cumpre. Profeta mentiroso, mas Deus deu a sentença. E aí, o que aconteceu? O rei de Babilônia assou ele no fogo. Precisamos estar atentos. Então, meus queridos, é o que estou dizendo. Se nós, liderança, eu acredito dessa forma que nós devemos estar cuidando do rebanho, olhando se tem algumas pessoas ou pela meninice ou pela falsidade, trazendo contenda,
enganando, fazendo o povo voltar ao cativeiro, quer dizer, ao pecado. Então, meus queridos, porque aconteceu naquele tempo, porque os que foram colocados para governá-los, eles negligenciavam a sua chamada e faz a obra de Deus relaxadamente. Então, nós precisamos estar atentos. Pastores, atento, possa ter que ter um irmãozinho na simplicidade profetizando. Vai devagarzinho, ensina ele para que ele acerte o caminho. E tem aqueles que são falsos mesmo. Esse Deus tomará conta dele. Mesmo dentro da igreja. Existem aquelas pessoas que acreditam que Deus falou, quando Deus não falou, e faz com que muitos voltem ao cativeiro, isto é, voltem ao pecado. Então o que aconteceu naquela época? Faltou conversão. Infelizmente, muitos seguiam mensagens que não chamavam ao arrependimento, à transformação. Mensagens que procuram tranquilizar o povo, procuravam e manterem suas práticas pecaminosas. Não, isso não tem problema. Nós vivemos isso. Isso não tem problema. Mas tem. Professores, professoras, alerta os seus alunos, internautas que me acompanham. Vamos ficar vigiando. Pois a mensagem do Evangelho, quando nós erramos, ela tem que produzir em nós arrependimento da prática pecaminosa, e nós dizer assim: não, eu não vou mais praticar isso. É assim, irmãos, se converter dos maus caminhos. Então eles não compreenderam a missão do profeta Ezequiel. Tá, o profeta lá, muitas vezes nós não compreendemos a missão do nosso pastor, que nos fala a verdade, que nos ensina e quer que nós possamos, como ovelha, andar no caminho e estar no aprisco. Então o povo não compreendia a missão do profeta Ezequiel, que era expor a razão do cativeiro. Quer dizer, olha, Deus vai levar vocês para o cativeiro para que vocês sejam curados, para que vocês se arrependam. Havia promessa, mesmo lá no exílio, mas havia promessa: vocês vão ser restaurados. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Quando eles disseram, pedir para cantar uns hinos de Sião, não, como vamos cantar? Nossa harpa está pendurada lá no salgueiro. Não tinha graça. Mas o profeta também trazia uma mensagem: Deus quer restaurar, e ao restaurar, Ele vai levar de volta. Nós temos uma promessa. Os dias são difíceis, mas Deus vai nos conduzir ao céu através de Jesus Cristo na sua vinda. 2 assim, profecia contra os pastores infiéis. A mensagem divina contra a atitude de líderes contrárias às orientações divinas à frente do povo de Deus. Quer dizer, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. É um tema bem presente nas Escrituras Sagradas, pois causa muitos e grandes sofrimentos e dificuldades. Ezequiel profetiza contra os líderes de Israel, isto é, seus reis, sacerdotes, profetas. Quer dizer, a liderança contribuindo para que o povo não obedecesse a Deus com falsas profecias. Então, com a cobiça, corrupção, egoísmo, eles deixaram de guiar o povo de Deus no caminho em que Deus queria que ele guiasse. Esse é que nós devemos, é isso que nós devemos estar sempre preocupados. Guiar o povo no caminho que Deus quer, não da forma que nós queremos. O 2:1 diz assim: a atividade de pastor. Não se trata daquela fraqueza da qual Paulo mencionou. Quando estou fraco, então sou forte. Ou seja, plenamente consciente de sua dependência da graça e do poder de Deus. Quer dizer, é uma questão de humildade. Paulo diz: quando estou fraco, estou forte, porque ele vivia na dependência de Deus. Quando pensava que ele estava fraco, Deus se manifestava na vida dele. A atividade do pastor é uma das mais antigas profissões da história da humanidade. Nós estamos falando de pastor de ovelha aqui. Nós estamos usando metáfora
para poder nós compreendermos o rebanho de Deus. Então, a primeira pessoa mencionada na Bíblia como pastor, nós sabemos que foi Abel. E essa ideia de pastor transmite várias ideias. E qual que é a ideia de um pastor de ovelha? É apacentar, apacentar um rebanho, pastoreá-lo e guardar. Quer dizer, há uma grande responsabilidade e quem é pastor de ovelha, e é por isso que o pastor que pastoreia o povo de Deus é considerado, aí metaforicamente, como fosse um pastor de ovelha. Então, mas nós temos, infelizmente, muitos que querem ganhar diante da falta de conhecimento de muitos, e aí esses profetas fazem tantas coisas que querem até adivinhar o número dos documentos das pessoas. Isso não edifica. Tem deles que elas devem ser abandonadas. Os primeiros patriarcas de Israel estiveram envolvidos na atividade de apacentar rebanho. É por isso que a atividade profissional que nós estamos vendo aí, mais antiga, é ser pastor de ovelha. Quando Deus usou essa expressão, metaforicamente, acerca dos líderes do povo de Israel ou de outros, o povo bem entendia a mensagem que o Senhor estava transmitindo, porque era a profissão que eles faziam e eles conheciam como um profissional, pastor de ovelha, deveria se comportar. O 2.2 diz assim: os pastores de Israel. Já vimos na lição passada que a Bíblia descreve, metaforicamente, o povo de Deus como ovelhas do pasto do Senhor. Nós encontramos no Salmo também falando sobre a ovelha do seu pasto, Ovelha do pasto do Senhor. Como eu mostrei na lição passada, está aí, é um rebanho de ovelha, e nós estamos vendo o povo de Deus ali na igreja, e aonde é chamado esse povo de ovelha do pasto do Senhor. Então, meus queridos, aqui eu estou colocando um pastor de ovelha e um pastor, no seu ministério. A responsabilidade de guiar e ensinar, prover proteção e suprir as necessidades. É esse o papel, tanto do pastor de ovelha como do ministro do evangelho. Então veja que é uma metáfora. Se você for olhar, nós vamos ver que o pastor de ovelha, ele tem que ter muito cuidado com essas ovelhas. E o pastor dos nossos dias, que ministra a palavra de Deus, ele também que tem que ter um maior cuidado, não pode deixar que a ovelha, ou que o crente fica cheio aí de questionamento. Por que assim? Porque tem que estar trazendo uma palavra genuína. Então, a necessidade do povo de Israel, eles tinham necessidade de um pastor com essas qualificações. E nós precisamos desse pastor, e esse pastor é Jesus Cristo. Então, nós temos exemplo, por exemplo, Davi foi escolhido por Deus para apacentar o seu povo. Mas antes, Davi era o quê? Pastor de ovelha. Então, os líderes eram estabelecidos para que o povo do Senhor não fosse como ovelhas que não têm pastor. Então, essa liderança que Deus coloca é para que as ovelhas não fiquem perdidas, para que as ovelhas tenham pasto verdejante, para que as ovelhas sejam cuidadas. Então, nós precisamos entender isso. O 2.3 diz assim: pastores que apacentam a si mesmo. Assim, diante do exposto, nos tópicos anteriores, podemos entender com mais clareza, como os primeiros ouvintes de Ezequiel, a mensagem divina. Então, aqui eu coloquei, meus queridos, Ezequiel, um personagem representando Ezequiel, aonde está escrito ali: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, estão preocupados com eles. Então, novamente, eu trago aí a figura do pastor ministerial e do pastor de ovelha. Então, novamente estou dizendo aí sobre o povo volta para o cativeiro, porque foram enganados. Ao longo da história de Israel, há diversos exemplos de líderes que contribuíram para que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Aí nós temos, por exemplo, nós podemos ver as profecias contra os obreiros aventureiros. E no nosso dia não é diferente. E eles não se tocam. Os aventureiros não têm o que perder. Eles empreendem
negócios de certa importância, arriscados, incertos, gostam de aventuras e fazem coisas temerárias. Não firmam as estacas, nem amam suas tendas, mas querem dominar e ditar normas e usar a palavra para benefício próprio. Isso é terrível. São mercenários que trabalham só por pagamento, fazem tudo para se dar bem, sem firmar fidelidade ao seu pastor ou à sua igreja, né? Querem influenciar o nosso povo, né? E atrair pessoas sem conhecimento. A preocupação desse classe obreiro é tirar. Mas também existem líderes que eles promovem o evangelho, eles promovem o retorno das pessoas ao Senhor, eles se esforçam para ensinar ao povo os mandamentos verdadeiros de Deus. Então, a denúncia que Ezequiel está fazendo aqui é contra todos aqueles que tinham sido constituídos para cuidar das ovelhas do Senhor. É por isso que ser pastor, ser um ministro, ter um rebanho sobre a sua responsabilidade, é preciso orar muito e é preciso cuidar. Porque não pode estar preocupado em tirar vantagens. Mas esses homens, Ezequiel está falando que eles visavam seus próprios interesses. Eles pensavam em comer a gordura, se vestir de lã, em degolar o cevado, né, o carneiro, e agiam sem amor. Porque quando age sem amor, aí vem com rigor, dureza, e aí não socorre aqueles que estão necessitados. Eles querem tirar. Pega a maior nota que você tem no seu bolso. Isso não é evangelho. A Bíblia fala em todo o tempo: aqueles que dão e contribuem com alegria. Então, nos nossos dias, eu creio que vocês também percebem isso. Que tem culto que você fica com vergonha dos visitantes. De tanto que o líder quer arrancar dinheiro, arrancar coisas dos seus liderados. Eu acho que isso não edifica. Tem que buscar a edificação, o ensinamento. Nós, como membros da igreja, nós sabemos que tem energia para pagar, tem salário dos obreiros, e nós devemos contribuir com alegria para a grandeza da obra de Deus e não sermos constrangidos nem forçados. Os pastores, as lideranças devem procurar se enquadrar dentro da Bíblia e verificar: isso que eu estou fazendo realmente é ensinamento do Senhor ou é uma coisa que eu aprendi com outro? Então tenhamos cuidado. 3 diz assim: ministros de Cristo fiéis. Como no passado, hoje também Deus chama e capacita pessoas para apacentar a igreja. Requer-se que tais pessoas sejam fiéis. São duas importantes expressões: ministros, né, servir sob direção, dispenseiro, administrador do evangelho. São termos que lembram cumprir a missão dada por Deus, sendo submissos ao Espírito Santo e fiéis na verdade do evangelho. É isso que nós estamos trazendo nessa lição. 3.1, dons de Deus para a igreja. O Senhor Jesus tem concedido à sua igreja dons, né? Ou seja, presentes, como os relacionados em Efésios. Então, assim será cuidada com o rebanho de Deus, visando a aperfeiçoamento, edificação, amadurecimento e crescimento, até que chegamos a homens perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui diz estatura, diz de altura, né? Mas aqui está dizendo sobre o quê? Sobre um homem adulto. Nós que servimos ao Senhor, nós que somos líderes, que cuidamos de um rebanho, todos têm essa obrigação, mas aqueles que cuidam do rebanho, como nós estamos falando dos pastores, para chegar aí à estatura completa de Cristo,
como chegar é ser uma pessoa adulta, respeitada, um indivíduo ilustre, excepcional, uma pessoa de caráter, para que não seja reprovado. Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como varão aprovado. Então é isso que nós precisamos para chegar a essa estatura de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Falta ensino. Você precisa se dedicar à palavra de Deus. A liderança precisa trazer ensino. Não estou dizendo que não traz, mas precisa trazer ensino, para que o povo possa ter alicerce. E o alicerce é a palavra, é a verdade que nos dá alicerce. Aí, quando nós conhecemos a palavra, nós crescemos, nós tornamos um homem adulto, a estatura de Cristo, uma pessoa respeitada, uma pessoa de caráter, uma pessoa de responsabilidade. E aí não somos mais meninos inconstantes, mas somos homens maduros. 3:2, falsidade nos últimos dias. Como vimos nos tópicos 1 e 2, a existência de falsos profetas e pastores infiéis na história passada de Israel. O Senhor Jesus e os apóstolos, pelo Espírito Santo, também nos alerta que nos últimos dias da igreja na terra surgirão falsos doutores, enganadores e falsos profetas. Precisamos estar abastecidos na palavra de Deus. Precisamos estar dia e noite meditando na palavra de Deus. Então nós precisamos notar aí a expressão: não perdoarão o rebanho. Aí volta, para a lembrança, a descrição de Ezequiel, em que aqueles homens não poupavam o rebanho. E nós temos hoje muitas pessoas falsas lideranças, que vivem aí não poupando, e eles não perdoam o próprio rebanho para poder fazer as coisas de forma errada. Então nós precisamos estar atentos, seguros na palavra de Deus, para não sermos levados por esses enganadores. Israel tinha a escritura sagrada e os profetas, que o Senhor enviou, porém ele desprezava. E o que nós temos hoje? Nós temos a Bíblia completa, o Espírito Santo habitando em nós, os dons ministeriais. Então, como estamos reagindo às providências de Deus para a nossa vida, para a sua igreja? 3:3, cumpre o teu ministério. A expressão que intitula esse tópico foi extraída de 2 Timóteo 4:5. Então, o que é ministério? Ministério é uma função que você tem a fazer, é um trabalho que você tem a fazer. Então o apóstolo Paulo estava encerrando sua carreira nessa terra, e como se ele estivesse dizendo a Timóteo: desempenhe plenamente o teu trabalho, com toda certeza. O ofício de ministrar acerca das coisas divinas, faça bem feito. E aí, por exemplo, dividir aí o ministério do pastor, cuidar das ovelhas, se precisar carregar nos ombros. O chamado do diácono, chamado para servir. Quando nós entramos em Atos lá, vemos que o diácono foi chamado para servir, para atender aqueles que estavam com necessidade ali na igreja. A missão do presbítero foi chamado para que orasse pelos enfermos e para que também dominasse bem a palavra do ensinamento. Então, cada um cumprir bem o seu ministério. Então, tal firmeza no cumprimento da missão faz nos lembrar de Jeremias e Ezequiel, que em tempos tão difíceis, enfrentando falsos profetas, indiferença, perseguição, adversidades e ameaças, permaneceram fiéis a Deus que os chamou, enquanto anunciava a verdadeira palavra de Deus ao povo. O povo, crendo ou não crendo, eles continuavam anunciando. Conclusão: em todo o tempo, o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas infiéis. Que nós possamos permanecer fiel. Que Deus abençoe a cada um dos internautas. Aguardo vocês na próxima aula
que é a lição 9, a visão do vale de ossos secos. Essa lição também prometo. E até lá, na paz do Senhor. Amém.